Página 24. Cultura racional, 17º da tréplica. Fala a dona de tudo, a natureza. E assim, o mundo chegou a um ponto tal de evolução, de decomposição de sua evolução, que passou dos limites, e tudo que passa dos limites cai no ritmo de desequilíbrio. E aí está a indigestão insuportável, no ponto máximo de desequilíbrio de tudo. A natureza não concebendo os modos e métodos de tudo que ela criou, e dessa forma corrigindo todos da maneira precisa e necessária. Sendo a natureza a dona de tudo, então ela tratando de corrigir tudo, e desta forma acham esquisito os modos que a natureza vem fazendo entender o seu descontentamento com as mudanças naturais da natureza, fora de época e de tempo. A natureza dando a perceber o descontentamento de seus feitos, de tudo que ela fez e que ela mantém, tudo e todos. Então, quem fez tudo e todos, e quem mantém todos, está contrariada com o comportamento de seus feitos. E desse modo, a natureza age com suas advertências e com suas lições moderadas. Porque tudo tem dono. Se tudo existe, é porque existe o dono. Se tudo aí está feito, é porque existe o dono desses feitos. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Se tudo aí para manter todos, encher a barriga de todos e o conforto de todos, é porque tudo isto tem dono. Então, o dono de tudo isto é o dono de suas vidas, que é a natureza, que lhe mantém de tudo, a insubordinação, quando é demais, e o desrespeito passando do limite. Então, o dono tem que entrar em ação. E a ação é como estão vendo, não falha. Os movimentos naturais da natureza, para que haja moderação e respeito, e quem mantém todos de tudo. E quem fez todas essas vidas que aí estão. A dona de todas essas vidas que aí estão merece respeito, e todo respeito é pouco. Mas a insubordinação passou dos limites de uma forma tal que ninguém se entende, ninguém se compreende. A confusão é grande entre todos. Ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo. Então, o dono tem que entrar em ação, para que nasça o equilíbrio e o respeito entre todos. Todos se julgando ser o que não são. Todos completamente despercebidos do que são. Todos pensando ser o que não são. E assim a vida se tornou tão confusa que gerou o desequilíbrio e o desentendimento em geral. Ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém. Desta forma, perderam a noção de si mesmo e entraram na meta das loucuras, do impossível, e por todos esses motivos e outros mais, a natureza entrando em ação, com uma nova geração prestimosa racional. E essa, por insubordinação, em liquidação, por julgarem e pensarem que são aquilo que não são. Que o mal, por si mesmo, se destrói. Passaram dos limites com uma evolução sem limite, e uma evolução sem limite só podia passar dos limites, e o que passa dos limites, por si mesmo se destrói. E é por isso que tudo está na forma em que está, devido ao desrespeito à dona de tudo, à dona de todas as vidas, à dona de todos os feitos,
a dona que alimenta tudo, que alimenta todos e que mantém todos, que enche a barriga de todos. Por passarem dos limites, é que estão passando pelo que estão passando. Passou dos limites, caindo em desequilíbrio. E caindo em desequilíbrio, não há mais garantia de coisa alguma. Não havendo garantia de coisa alguma, não há mais respeito a coisa nenhuma. Não havendo mais respeito a coisa alguma, entra em destruição de si mesmo. Tudo isto pelos abusos que se tornou até uma coisa natural. De forma que a vida desta maneira se tornando um pandemônio, todos correndo para nada resolver. E assim, o mundo chegou a esse ponto calamitoso, de desventura, e que tudo que parecia ser bom é ruim. Porque parecia ser bom, e por não ser bom, tudo se tornou ruim. Se tudo que parecia ser bom fosse bom, o bom se multiplicaria. E por não ser bom, e ser tudo aparência, se multiplicou completamente ao contrário. E desta forma, chegando à desilusão de todos e de tudo, a desilusão das aparências, o parecer ser o que não é. E quando se apresenta ser aquilo que não é, a desilusão é a maior decepção. De forma a natureza incomodada com a conduta desrespeitosa sobre os seus feitos. Se a natureza fez, criou, mantém e sustenta, ela quer respeito àquilo que é dela. A todas as vidas feitas por ela, ela quer respeito. Mas o desequilíbrio dominou todos, de uma tal forma que gerou todo esse mal-estar em que sofre o justo pelo pecador. A vida se tornando uma coisa completamente sem valor, para quem nada fez e para que quem não mantém, não tem valor. Mas para quem fez e para quem mantém, tem valor. Para a natureza, tem valor, porque a natureza é quem fez, é quem mantém. Para a natureza, tem valor, mas para quem não fez, não tem valor. E assim perderam a noção e o respeito às coisas alheias e o respeito à natureza. Passam a criar uma dívida monstruosa, dívidas essas que depois vão pagar. Sofrer as consequências dos seus malfeitos, do seu desrespeito, da sua insubordinação, porque a dona de tudo tem tempo para cobrar. Sim, quem faz dívida tem que pagar. Então, o mundo é de seus habitantes. Não, o mundo não é de seus habitantes, para que seus habitantes pensem que o mundo é seu. Só mesmo um desequilibrado, totalmente para pensar que o mundo é seu. Um desequilibrado prova, com os seus atos, o seu desequilíbrio. Não respeita coisa alguma, não respeita o que é seu, não respeita a vida de ninguém. Por quê? Desequilíbrio total. Então, não estão vendo que o mundo tem dono? Se todos têm vida, é porque tem o dono que fez todas as vidas. Se o alimento está aí feito para abastecer o organismo de todos, é porque tem dono. Tudo isso tem dono. Será que ficaram tão desequilibrados que o desequilíbrio cegou todos de uma vez? Dominados pela matéria, dominados pela ambição, pela ganância, pela vaidade e perderam toda a noção da natureza, se julgando ser o que não são e, insubordinadamente, fazendo o que entende, como se tudo fosse seu, como se tudo fosse de propriedade sua. E assim
pensando e agindo insubordinadamente contra a dona de tudo, contra a natureza, fazendo dívidas, acumulando dívidas, para depois ajustar contas com a dona de tudo, com a dona de todos os feitos, a natureza. Se vocês têm vida e aí vivem, quem fez também tem vida e fez suas vidas e olhando o procedimento de todos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta ventos, colhe tempestades. Quem faz dívidas, está devendo, tem que pagar. O mundo tem seu dono e a natureza digna de todo respeito. Quem foi que fez todos? A natureza. Quem foi que gerou todos? A natureza. Quem foi que criou todos? A natureza. Quem foi que fez o alimento para abastecer todos? A natureza. Quem foi que fez a vida? A natureza. Cadê o seu respeito à dona de tudo? Onde está? Não existe? Julga ser o que não é. Pensa que é dono de tudo. Se julgar ser aquilo que não é, pensar ser aquilo que não é, proceder de forma que não é. E é por isso que a vida se tornou convulsionada por desrespeito à natureza, a seus feitos e a seus filhos. Só você é que merece respeito e tudo que é seu merece respeito. E o que é da natureza, que te faz, que te deu essa vida, o que é da natureza não merece respeito? É só o que é seu e tudo que é seu que merece respeito? O que é da natureza não merece respeito? Já abusaram demais, e por os abusos serem demais, o resultado é esse que está no mundo. Ninguém sabe o que faz. Enquanto forem contra as leis naturais da natureza, o desrespeito e os abusos, o que acontece? É que quem cria dívida tem que pagar. E é por isso que aí está a Era do Fogo. A insubordinação deu causa e desenvolvimento à Era do Fogo. Passaram fora dos limites e tudo que passa dos limites se desequilibra. Por si mesmo, tudo se destrói. E assim, a natureza tudo é, e seus feitos nada são. Porque depende de tudo, da natureza, para poderem viver. Então, todo respeito à natureza e a seus feitos e a seus filhos é pouco. Todo respeito é pouco. Sim, porque a natureza é dona de tudo e por ser dona de tudo, todo respeito é pouco. A natureza quer respeito e todos os seus feitos. Quem desrespeitar os feitos da natureza está desrespeitando a natureza. E, desrespeitando a natureza, cria dívidas com ela e, criando dívidas, depois tem que pagá-las. A natureza fez todos com amor, fez todos com sentimento, por isso tem sentimento. Fez todos prezando e gostando daquilo que é seu. Assim como é o sentimento de vocês, é o sentimento dela. Ela fez todos iguais a ela. Se você se sente mal em destruir aquilo que é seu, a natureza também se sente mal em destruir o que é dela. Se você se revolta contra os abusos e a falta de respeito, a natureza também. E é por isso que aí estão, dentro da deformação, a hierarquia de classes. Vão descendo de classe para as classes inferiores, de acordo com os crimes praticados contra as leis naturais.
Quem lhe deu vida? A natureza. Quem lhe fez? A natureza. Quem lhe mantém de tudo? A natureza. Quem fez tudo para lhe manter? A natureza. Os seus filhos e tudo que é seu é digno de todo respeito. Então, quem lhe fez não merece respeito? Quem lhe deu vida não merece respeito? Quem lhe dá tudo não merece respeito? A dona de sua vida e de todas as vidas não merece respeito? E é devido os absurdos e passaram dos limites e abusarem do livre-arbítrio e da vontade, por a vontade ser livre, é que estão aí as consequências. O sofrimento irresistível no mundo inteiro, uns mais, outros menos, outros muito menos, outros aparentando o que não é, outros rindo por fora e chorando por dentro. Assim, devido passarem do limite, e no passar do limite, há a multiplicação dos absurdos, há a multiplicação do desrespeito, há a multiplicação de todas as ruínas, e tudo aí como se vê. Um pandemônio onde ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Tudo isto por passarem dos limites. Tudo isto pelo abuso do livre-arbítrio. Tudo isto pelo abuso da livre, espontânea vontade. Tudo isto pelo abuso da vontade. Pelos abusos da vontade, por a vontade ser livre. E é por isso que aí estão esses absurdos. As guerras não cessam, as brigas não cessam, as contendas não cessam, o desentendimento não cessam. Uns insatisfeitos, outros satisfeitos. Tudo isso pelo excesso, que assim já vem de muito, dos séculos anteriores. E assim a natureza revoltada com todas essas monstruosidades, de fazerem do mundo uma senzala de sua propriedade. O mundo tem seu dono, e por isso estão aí os feitos, e por isso está aí o mundo. O mundo não é dos seus habitantes, e por isso estão aí de passagem. Hoje está aí em suas mãos o encontro com a sua verdadeira origem, o mundo racional. E como entrar em contato com seus habitantes. Entrar em diálogo com eles, fazer conferência com eles, vê-los e se unir para voltar a seu mundo de origem. Hoje está aí o conhecimento de preparação de toda a humanidade, para saberem o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão, e se ligarem ao mundo racional, para ouvirem a voz suprema a tudo e a todos. A voz suprema a tudo e a todos, a voz redentora, a voz racional, a voz do verdadeiro mundo do animal racional. Pelo que se vê, julgavam que existia esse mundo e esse mundo não tinha dono. O que é que não tem dono? Tudo tem dono. Hoje estão vendo que tem dono, e de formas que, por viver na categoria de animal de origem racional, como animal, não tinha noção exata para saber como viver. E por não ter noção exata, é que o mundo gira em torno dessa fogueira que fizeram. Fogo de todos os lados, uns contra os outros, liquidando uns aos outros, por não terem noção exata, por estarem na categoria de animal. O animal, por ser animal, não tem a percepção de equilíbrio perfeito. E por não ter a percepção de equilíbrio perfeito, o desequilíbrio imperou em tudo.
porque o animal não sabia o porquê era um animal. Se ele não sabe o que ele é, se ele não sabe o porquê que ele é um animal, ele não pode saber como ajustar as coisas. E não sabendo como ajustar as coisas, se multiplicam os desajustes. Sim, ele não sabe por que ele é um animal. Não sabe o porquê ele assim é. Não sabe o porquê todos assim são. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Vive, mas não sabe o porquê que tem vida. Não sabe o porquê de sua existência em cima desta terra. Não sabe o porquê está vivendo neste mundo. Não sabe o porquê do mundo em que vive. De real, não sabe coisa alguma. Completamente desconhecido da origem de seu ser e que condições tinha nessas condições de formar qualquer coisa. Nenhuma, sem condições de formar qualquer coisa, por coisa alguma saber. Quem não sabe nada não tem condições de formar nada, e se formar qualquer coisa, sem base e sem lógica, não adianta nada, porque nada se ajusta, nada se afeta, e tudo se torna confuso. Quem sabe, navega certo, e quem não sabe, navega errado, e quem navega errado é como estão vendo. E assim, o mundo do encanto, o mundo do pranto, o desencanto do mundo cessou o pranto. A vida foi constituída desta forma, que ninguém nunca soube o porquê. A causa do sêmen, a causa da semente, da vida. Somente a natureza, como dona da vida, é que pôde e pode esclarecer o porquê da vida. E aí está, nessas brilhantes páginas, o porquê dessa vida assim ser, e antes dessa vida o que eram. E dessa forma, depois que conhecem e sabem, cessam os abusos, para não criarem mais dívidas. Julgar ser aquilo que não é, pensar ser aquilo que não é, pensando que o mundo é seu, abusando do que não é seu, abusando do que não fez, criando dívidas para depois pagar. É não fazer por onde dever, que o pagar é certo. A natureza cobra tudo, por ela ser a dona de tudo. Mas agora é que estão sentindo isso, é que vão sentir isso, é que vão mudar de pensar, mudar de tratamento, dizendo: é verdade, a natureza, nossa mãe, tem razão. Tudo demais já fizemos. Temos sido uns filhos ingratos e bem mal agradecidos. Sim, porque a natureza é a dona de tudo, dona de nossas vidas. E é quem mantém as nossas vidas. Então, os crimes hediondos praticados contra os seus feitos já passaram absurdamente dos limites. De pensar que éramos o que não somos, o pensar ser o que não somos, desrespeitar quem tudo é, desrespeitar a natureza que tudo é. Nós, como seus filhos, como seus feitos, nada somos. Dessa forma, a natureza está certa e todos estão errados. Ela é a dona de tudo e os absurdos têm sido demais contra seus filhos e contra seus feitos. E agora, o universo em desencanto, o desencanto do universo, mostrando a todos os crimes cometidos contra as leis naturais da natureza, que são a destruição de seus feitos e a destruição dos seus filhos e de tudo que é da natureza.
Ela gerou, criou, mantém tudo e todos. É a dona de todas as vidas e quer respeito àquilo que é seu. Como você, que é filho dela, quer respeito àquilo que é seu. Quer tudo de bem e de bom, aquilo que é seu. Assim, a natureza fez tudo de bem e de bom para todos os filhos. Mexeu com o filho dela, mexeu com ela. Mexeu com o filho seu, mexeu com você. Então, só o que é seu é que tem que ser desprezado? Só o que é seu é que tem que ser dedicado? Só o que é seu é que tem que ser dada toda atenção? A natureza lhe fez assim, porque ela também é assim. A forma criada é uma forma contra a natureza, contra tudo e contra si mesmo. A forma de destruição de si mesmo e destruição de tudo. Uma forma sem pé e sem cabeça. Uma forma sem princípio e sem fim. Uma forma sem base e sem lógica. Dessa forma, tinham que viver contra si mesmo, contra tudo e contra uns aos outros. Não havendo base, não há lógica. Não havendo lógica, não há equilíbrio. E não havendo equilíbrio, ficam envolvidos por tudo, quanto é ruína. E por isso, as contendas nunca pararam, nunca cessaram, devido à vida ser um rosário de desertos e de desequilíbrio. Uma das causas dos descontentamentos, das guerras, das revoluções, das revoltas e das lutas. Mas agora está aí a forma real, o conhecimento de cultura racional, para equilibrar o animal racional e tirar o animal racional daí para fora, voltando assim ao seu mundo de origem, o mundo racional. Chega de viver como animal, porque ninguém está aguentando mais viver como animal. Viver como animal é sofrer sempre, é penar sempre, por ser um estado de inconsciência e, como racional, completamente o contrário. Orientado, equilibrado, feliz e contente. Sim, porque racional é consciente e o consciente permanece equilibrado sempre. E como equilibrado, tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, por estar no estado de consciência positiva. A consciência positiva é a consciência certa, e daí acertando tudo e todos. Agora, como animal, em completo estado de inconsciência, e nesse estado de inconsciência, a multiplicação dos desacertos, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação das ruínas e, como aparelho racional, completamente diferente, porque, como aparelho racional, está ligado em cima ao mundo racional. E como animal racional, está ligado embaixo, está ligado na terra, está ligado à deformação, está ligado ao nada. E, estando ligado ao nada, está ligado à inconsciência. E, estando ligado à inconsciência, à multiplicação do sofrimento, à multiplicação das ruínas, à multiplicação do desequilíbrio, à multiplicação das monstruosidades, enfim, de tudo quanto é ruim por estarem ligados ao nada. E por estar ligado ao nada, está num estado de inconsciência. Então, aí o sofrimento se multiplica, os martírios se multiplicam, e em completo desequilíbrio, e como aparelho racional em perfeito equilíbrio, por estar ligado em cima, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
e de formas que daí vem a justificação justa e certa para viverem de forma racional na Terra. Porque, como animal racional, ninguém está aguentando mais o peso da inconsciência. Onde está a inconsciência, está o sofrimento. Onde está o sofrimento, está a inconsciência. Ninguém está aguentando mais viver para penar e sofrer, sem saber por quê. Porque o animal não sabia o porquê estava nessa categoria. Porque nunca ninguém soube dar um esclarecimento com base e lógica. Então, perguntava o animal: por que eu sou um animal de origem racional? Ninguém sabia responder. E ninguém sabia o porquê era e também não sabia como poderia deixar de ser assim. Ninguém sabia coisa alguma sobre o seu estado de ser. E por não saber, tinha que sofrer. Sofrer por não saber o porquê do seu estado de ser dessa maneira. Então, viviam todos, vivendo por ter vida, mas não que ninguém soubesse o porquê da vida. Ninguém sabia o porquê da vida. E quem vive sem saber por que vive, pena muito. E de formas que agora, todos esclarecidos do porquê da vida, e de onde vieram e para onde vão, e como voltarão à vida anterior de racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem ou mundo racional. E assim, a vida é constituída pelo livre-arbítrio, pelo sonhador, pela livre e espontânea vontade, sem base, sem lógica, sem limite, na forma das experiências, na forma do desconhecido de tudo, na forma de criar um certo aparente, na forma de histórias, de contos, de lendas, na forma do vamos ver, para ver se vai dar certo ou não, na forma das aventuras, na forma das aparências, na forma artificial. Dessa maneira, não podiam encontrar o que procuravam: paz, amor e fraternidade entre todos. Porque sem base sólida, ninguém pode formar coisa alguma. Sem lógica, sem provas e comprovações, não pode se equilibrar coisa nenhuma. E desse jeito, tinha que se multiplicar os desacertos, porque sonhos e fantasias não resolvem nada. Por tudo vinha assim dessa forma, sem uma bússola certa, sem uma planta certa, sem um mapa certo. Nunca que poderiam acertar ou encontrar o certo. Então, o certo sempre ficou por encontrar, e por isso tudo aí para acertar e todos à procura do certo, e sempre por acertar. Dessa forma desconhecida, sem base e sem lógica, tinha mesmo que se dar o que se vem se dando há muito, o que está se dando. Tinha tudo que vir de maneiras insuportáveis, por não terem um princípio nem fim. Dessa maneira, a desregulagem tinha que permanecer em tudo e em todos. É uma forma contra si mesmo e contra todos, e por isso sofre tudo e sofrem todos. Não havendo base, não há solidez, não há onde se firmar para se equilibrar. Não havendo lógica, não há equilíbrio. E de forma que criaram uma forma no ar e que aí estão, sofrendo as consequências da forma criada. Forma essa que só poderia levar todos a um ponto irresistível de viver, por não encontrarem solução de satisfação.
Forma essa que levaria todos à destruição de si mesmo, por ser uma forma feita no ar, criada no ar, sem base e sem lógica. Iam chegar a ponto de querer endireitar e não poder, e sofrer as consequências dos sonhos, das aparências e das ilusões. A forma criada, tudo sonho, tudo aparência e tudo ilusão. Desta forma, nunca que encontrariam o certo, e por isso todos vivem à procura do certo e sempre por acertar. Nos sonhos não iam encontrar o certo, nas aparências não iam encontrar o certo. Então, onde iam encontrar o certo? Em lugar nenhum. E por isso, todos e tudo até hoje por acertar. E sempre à procura de acertar. Acertar como? Se tudo é sonho, se tudo é aparência, se tudo é fantasia, se tudo é ilusão. Quem sonha está dormindo de olhos abertos. Quem vive de aparência está fora da realidade. Quem vive de fantasias sonha demais, e quem vive de ilusão não sabe o que faz. E de formas, o mundo sempre girou em torno de uma deformação, que ninguém nunca soube o porquê dela. E por não saber o porquê dela, fez da deformação uma coisa natural. Se é racional deformado em animal, antes de ser deformado em animal, era racional, puro, limpo e perfeito, de origem pura, limpa e perfeita, que se deformou e se degenerou e poluiu-se. Por não saberem, fizeram de uma coisa deformada uma coisa natural. Por não saberem, fizeram de uma categoria ridícula de animal. Por não saberem, fizeram uma coisa natural. O ridículo se tornou natural, por não saber. Porque quem sonha não sabe nada. Quem vive de aparência, a mesma forma. Quem vive de fantasia, a mesma forma. Quem vive de ilusão, a mesma forma. Então, do saber verdadeiro, nunca tiveram nem o cheiro, a não ser agora, que estão sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Por não terem o saber verdadeiro, é que estavam nessa classe de sofredores, de mártires da matéria, escravizados pela matéria, martirizados pela matéria, torturados pela matéria, presos aí pela matéria, sem saber por quê. Prisioneiros da matéria, sem saber por quê. Sem saber por que estavam aí assim, todos vivendo e desconhecidos do seu princípio e do seu fim, desconhecido de sua verdadeira origem e vivendo de modo e forma insuportável. Está nessa vida sem saber o porquê dela, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, tendo vida sem saber o porquê da vida, vivendo igualmente a um bicho, como outro qualquer, que não sabe dizer porque vive e não sabe dizer coisa alguma do mundo em que vive. Vivendo porque tem vida, mas sem saber porque tem vida. Sendo mantido de tudo pela natureza, sem saber o porquê a natureza tudo fez, para abastecer todos de todo conforto, para abastecer todas essas máquinas do combustível natural da natureza. E assim, vivendo sem coisa alguma saber, sonhando como um bicho que nada sabe dizer do que vê. Vê tudo, mas não sabe dizer coisa alguma de tudo que se vê,
porque não sabe o porquê de coisa nenhuma. Não sabe a causa, não sabe a origem, não sabe a causa da origem e assim sucessivamente. Viver sem saber porque vive e sonhando e julgando a seu modo de ver as coisas, ficando em falta consigo mesmo, por desconhecer o verdadeiro saber. E assim foi a vida do animal, que por não saber o porquê é um animal, muito menos sabe o porquê das demais coisas. Quem começa sem nada saber, o resultado é esse. Sofre demais por falta do saber verdadeiro. O saber verdadeiro é racional. O saber aparente é artificial. O saber aparente, o alfabeto artificial. O alfabeto dos sonhos e das aparências, das ilusões e das fantasias, das histórias, dos contos, das lendas, do prelúdio e do sofrimento. O alfabeto do astral inferior, do elétrico e magnético. O alfabeto do encanto, o alfabeto que sempre conservou o encanto, que sempre conservou os mistérios, os enigmas, os fenômenos e o infinito. O alfabeto artificial, alfabeto extraído da mente do animal. O que é que o animal sabe, se ele não sabe porque é um animal? Ele não sabe que é um deformado, e por isso faz da deformação uma coisa natural. Por não conhecer o porquê de seu ser de racional, puro, limpo e perfeito, o deformado, por não conhecer o natural, acha que a imperfeição é uma coisa natural. Acha que uma coisa cheia de defeitos é natural. Acha que uma coisa que se acaba é natural. Se acaba, não é natural. Se é cheia de defeitos, não é natural. O natural é puro, limpo e perfeito. O natural é a eternidade. E assim, o animal evoluiu-se numa forma confusa. E o resultado é esse, que para viver depende de muito sacrifício, e muito esforço, e muita coragem. Para o animal, tudo que é mal é natural. O sofrimento é natural. A dor é natural. A morte é natural. Mas só tem uma coisa: não se conforma com a dor, não se conforma com o sofrimento e não se conforma com a morte. Não se conforma de ser como é, sofredor, não tendo mais o que dizer. Para se ridicularizar, ainda mais diz: ah, isso tudo é natural, mas não se conforma. Você não se conforma com esse natural, como ninguém se conforma. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de penar, ninguém gosta de sofrer dores, ninguém quer morrer. Enfim, ninguém gosta desse natural. Mas na cabeça do animal, quando não tem mais o que dizer, desorientado e não sabendo mais o que diz que tudo que ninguém suporta é natural. O sofrimento não é natural. Ninguém quer sofrer. Sofre porque às vezes são as circunstâncias da matéria. E assim veja a confusão generalizada na forma do que parece ser, mas não é. Todos girando em busca de alguma coisa certa, e aí está o certo, a razão de tudo e a razão de ser, sem mistérios e sem enigmas, e com a base que é o mundo racional e a lógica, que é o comportamento comprobatório da solução da verdadeira origem de todos, o mundo racional.